Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar da quarta temporada de um anime que vai contar a história de Kinoshita Kazuya, que é um estudante fracassado de 20 anos. Ele só beijou sua namorada uma única vez e levou um fora depois de um mês. Nossa, nunca mais quero passar por isso de novo. Cheio de rancor, Kazuya decide apelar para um app de aluguel de namoradas. Para conseguir um encontro, ele arranja um encontro e encontra Mizuhara Chizuru, que coloca seu longo cabelo preto atrás da orelha e o cumprimenta com um sorriso. Desse encontro de aluguel pode surgir algo real. Uma comédia romântica sem eira nem beira, cheia de amor e reviravoltas. Estou falando de Namorada de Aluguel, então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilhando seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio, né, eles chegam lá no hotel e tudo mais. Eles chegam no hotel e tudo mais, né? Eles chegam lá no hotel que eles iriam ficar. Só que acaba que eles têm... que o próprio Kazuya fica surpreso em saber quem estaria lá naquele hotel. Quando ele vê que era a própria Mami, né? Era a Mami-chan. Ele fica completamente perdido. Por quê? Porque ali tava a Haruka, a Mizuhara e ele, né? Então ali dentro daquela reunião poderia sair uma reviravolta tremenda, né? Por quê? Porque a própria Mami, ela tava querendo, não sei qual o plano dela em deixar o próprio Kazuya só solteiro, né? Por quê? Porque ela quer tirar a Chizuru, a Mizuhara de perto dele, e ela não tá nem aí pra ele, cara. Ela não tem nenhum sentimento por ele. Tanto que ela rejeitou ele depois que ele a beijou, né? Então, pra que ele tá fazendo tudo isso? Pra que ela tá armando pra cima dele pra deixá-lo sozinho? É pra ele ser solteiro pro resto da vida? Por conta dele ter beijado ela assim? Rapaz, eu não sei qual o plano dela de fazer isso. Mas ali a própria Sayuri e o Kazuya vão ali pra perto ali da recepcionista, onde ela iria pegar as chaves do hotel. E ele fala que ela não deveria ter contado nada sobre a Mizuhara pra própria Mami. Só que a Mami que tinha tocado no assunto da Mizuhara, né? Então a própria Sayuri acaba ficando brava em saber que ele escondeu que a Mami conhecia a própria Mizuhara e que ela tinha contado pra Sayuri que o Kazuya estava ajudando ela a produzir um filme, né? Fazendo financiamento e tudo mais para poder produzir o filme. E ele não tinha contado isso para a própria Sayuri, para a própria avó dele, né? E ele não contou porque, como ela disse, ela daria o dinheiro da aposentadoria dela para fazer esse filme, né? E por isso que ele não contou, justamente por isso, porque ele não queria tirar dinheiro da aposentadoria da avó dele. Então, por isso que ele mesmo decidiu fazer por ele mesmo ali, conseguiu o dinheiro no suor e na garra, né? Na garra e no suor, para poder produzir o filme pra Mizuhara, né? Ele estava fazendo um favor pra Mizuhara e pra avó da Mizuhara, né? E ali, quando saem as chaves dos quartos, a Haruka estava longe, porque o Kuri acaba chamando ela para conversar, né? E o Kuri, como ele estava conversando com a própria Mizuhara, ele acaba comentando, tenta. E ali, enquanto eles estavam sozinhos ali, o próprio, né, o Kazuya, ele acaba pegando uma chave. A própria Mizuhara estava tentando manipular para eles saírem dessa. Por quê? Porque ia ficar um quarto só ele e ela, o Kazuya e a Mizuhara. E ela não queria, ela tenta manipular, tenta conversar que seria bom um quarto maior, onde todo mundo pudesse ficar junto, né? Mas não. Ele acaba aceitando a chave, por quê? Porque assim ele teria oportunidade para confessar seus sentimentos pela Mizuhara. Claro que a Haruka não estava ali, por isso que ele acaba aceitando. Ele não pensa duas vezes e pega a chave e vai pro quarto dele com a Mizuhara. E ele aproveita essa chance que ele estava tendo para tentar confessar seus sentimentos para ela. Por quê? Porque estavam os dois sozinhos naquele quarto. E ali, quando ele ia falar para ela o que ele realmente sente, que ele já começa falando assim: ah, lembra daquele dia que você perguntou se eu estou apaixonado por você e tudo mais?
quando ele ia responder, quando ele ia falar alguma coisa, meio que a Mizuhara acaba ficando com vergonha ou ficando com alguma coisa, que ela pega e vai pro banheiro ali e começa a falar, por que agora? Por que isso tá acontecendo agora? E a Haruka, ela tinha voltado, foi olhar o quarto da família ali, da Sayuri, dos pais do Kazuya, e aí contam pra ela uma coisa que deixa ela muito surpresa. Por quê? Porque ela ia ficar no quarto sozinha, né? Reservaram um quarto somente pra ela, né? E aí ela fica muito irritada por dentro, mas ela não poderia demonstrar, entendeu? Porque não querem, o próprio Kazuya não queria que ninguém ali soubesse que ele tá namorando a Haruka, né? E ali dentro daquele momento ela vai até o quarto do Kazuya com a Haruka. Por quê? Porque ele sabia que aquele momento, ela sabia que naquele momento o Kazuya iria aproveitar a oportunidade para poder confessar seus sentimentos. E eles vão pra piscina. Os meninos acabam ficando completamente desnorteados com a imagem de biquíni da Haruka, da Mizuhara. Só que a questão vem agora, né? Elas ficam ali se divertindo na coisa. O próprio Kazuya fica de vez em quando afundando e olhando para a parte de baixo, a parte mais embaixo da Mizuhara, que estava mergulhada, estava na piscina e tudo mais. E ele ficava olhando, e aí chega um momento que os três estavam olhando. E aí os três conversam telepaticamente ali entre si. E aí quando eles voltam para a superfície, né? A própria Haruka, eles acabam tendo a ideia de descer um tobogã, né? Todo mundo aqui acaba tendo uma ideia de descer um toboágua, né? E quando eles vão para esse toboágua, o próprio Kibe, ele acaba vendo que tinha uma boia de casal ali. E fala pro Kazuya e pra Mizuhara pegarem essa boia de casal e irem juntos, né? Ou seja, era para ficar os dois mais juntos dentro dessa viagem, né? E realmente acontece isso. Os dois acabam entrando, só que a questão é, a parte do sutiã ali do biquíni da Mizuhara estava um pouco frouxa. O que poderia vir um pouco mais pra frente, num outro episódio, a cair. E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Genil do Geek. Te esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando aí no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.